Olá, amigos, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Hoje nós vamos estudar Apocalipse capítulo 17. Este, então, é o penúltimo estudo dessa série do Apocalipse, dessa série aqui que eu tenho em minhas mãos, Apocalipse Revelações de Esperança. E este livro aqui, ele pode ser seu, se você quiser estudar e examinar as profecias mais profundamente. Sempre no final dos vídeos, aqui na descrição, eu deixo o meu contato. E aí você pode, então, me pedir, eu envio ele para você gratuitamente. E ao você completar aí os 21 estudos, eu envio para você uma Bíblia de presente também, uma Bíblia missionária muito bonita, viu? Para você ter uma aí na sua casa e estudar com a sua família. Queridos, nós vimos até agora que toda vez que no Apocalipse é falado em doutrina falsa, em algo que vai contra a palavra de Deus, doutrinas que vão contra a palavra de Deus, quando fala da igreja que se levanta para ir contra a palavra de Deus, a associação à Babilônia. E hoje nós vamos entender por que isso. Por que tantas vezes no livro de Apocalipse aparece a palavra Babilônia vinculado à falsa doutrina, à adoração falsa, ok? Lembrando a você que todos os dias na nossa rádio web 7 IASD, os áudios desses vídeos são repetidos. Você já pegou sua Bíblia aí? Eu já estou com a minha aqui nas minhas mãos e nós vamos orar a Deus agora, pedindo a orientação do Espírito Santo para que nós, mais uma vez, entendamos o que a palavra de Deus quer dizer para nós e qual o compromisso que nós temos que ter diante do contato com a verdade. Feche teus olhos e vamos orar? Grandioso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de estudar a Tua Santa Palavra. Obrigado porque Teu Santo Espírito tem tocado ao nosso coração. Obrigado porque o Senhor é um Deus de amor e que na Sua palavra, de capa a capa, conta a história de um Deus correndo desesperadamente atrás do ser humano para o salvar. Querido Deus, que Teu Santo Espírito mais uma vez abra nossa mente, nosso coração para as verdades, para que nós a aceitemos como verdadeiramente são. E tudo isso nós te pedimos e te agradecemos no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos lá então. Hoje nós estamos no estudo de número 20, então, esse aqui, ó, deixa eu mostrar para você, os enganos de Babilônia. E para nós entendermos a Babilônia de Apocalipse, nós temos que ir lá para o Antigo Testamento e na história pesquisar como que era essa grande nação de Babilônia, a qual Daniel também teve o sonho da estátua, e Babilônia era a cabeça da estátua, né? Futuramente nós vamos fazer esses estudos, viu? Estudos das profecias de Daniel, que completam aí as profecias de Apocalipse. Mas como que era lá? Na verdade, Babilônia ela surgiu 25 séculos antes de Cristo vir à Terra. Certo? De Cristo nascer como bebê. E teve aí dois grandes reis aí. O primeiro foi Hammurabi e o segundo Nabucodonosor, que nós encontramos ele na Bíblia, a história na Bíblia. Mas foi na época de Nabucodonosor que o negócio explodiu no reinado de Babilônia. Ou seja, ela chegou na época de Nabucodonosor a ter 200 mil habitantes, com uma modernidade incrível para a época. Era em Babilônia que havia uma das maiores 7 maravilhas do mundo, das mais bonitas, que eram os jardins suspensos de Babilônia. Só que tão grande quanto era o reino, tão grande quanto eram as coisas boas que existiam lá, proporcional era lá também o paganismo, a adoração a falsos deuses. Foi nesse período em que o povo de Deus foi levado cativo para lá, em que o povo de Deus sofreu por querer cumprir a verdade da palavra de Deus, por querer viver os princípios bíblicos da palavra de Deus. Não é à toa que das 3 grandes mensagens poderosas de Apocalipse 14, uma delas é: caiu a grande Babilônia. Na verdade, Babilônia vem da palavra Babel. Você lembra da história da Torre de Babel, lá em Gênesis 11, versículo 9? Então, se você não sabe dessa história ainda, corra lá para a Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus.
Historicamente, o Império Babilônico foi responsável pela destruição do primeiro templo de Jerusalém. E isso aconteceu em 586 a.C., viu? Isaías já havia profetizado, lá em Isaías, no capítulo 13, dos versículos 19 aos versículos 21, Isaías profetizou que Babilônia viria a se tornar despovoada por o quê? Por blasfemar contra o nome de Deus. Então vejam que a blasfêmia aqui encontrada é algo muito terrível. A blasfêmia contra Deus é algo que leva as pessoas à perdição. Hoje em dia nós não podemos mais interpretar a queda de Babilônia como literal. Por quê? Porque o reino de Babilônia já não existe mais. Mas nós interpretamos aí a queda de Babilônia como sendo espiritual. Ou seja, a mesma idolatria que existia em Babilônia no passado. É a idolatria que existe nos dias atuais dentro de Babilônia. E é exatamente essa idolatria que Deus tem profetizado aí para nós que ela vai acabar um dia. Mas segundo o Apocalipse 18, versículo 4, e hoje nós vamos estudar aí capítulo 17, capítulo 18, nós vamos e voltamos, né? Porque a Bíblia a gente estuda um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Deus faz um chamado àqueles que fazem parte dessa, como eu poderia dizer, de Babilônia. Desse vínculo com Babilônia, das pessoas que têm esse vínculo com Babilônia, esse vínculo religioso com Babilônia. E ali diz que, o Senhor Deus diz assim, ó, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes participantes dos seus flagelos. Ou seja, para não terem que participar das 7 últimas pragas. Que pragas essas? A que nós estudamos no estudo passado. Então, Deus faz um chamado de amor aqui. Ele diz, um dia eu vou ter que acabar com Babilônia, eu vou ter que acabar com toda essa confusão religiosa. Mas eu preciso que você que é sincero de coração saia dela. Esse é o chamado de Deus para mim e para você, para que nós saiamos aí dos erros doutrinários, daquilo que não vem de Cristo, daquilo que vem de Roma, daquilo que vem de falsa doutrina, daquilo que vem de tradição e não da palavra de Deus. Em Apocalipse 17 surge aí uma mulher. Assim como nós já estudamos a igreja verdadeira, que seria a mulher pura, Apocalipse também fala de uma mulher impura, de uma mulher chamada prostituta. E nós encontramos ela ali em Apocalipse 17 dos versículos 1 a 5, diz assim, uma mulher em cuja fronte, olha de novo, ó, acha-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, aquilo que eu falei para você, assim como em Apocalipse 12, apresenta uma mulher pura, aqui em Apocalipse 17 apresenta uma mulher que ela se corrompeu. E ali existe o mistério, né? E na Bíblia a prostituição é símbolo de idolatria, de adorar outros deuses que não o Deus do céu. Ainda em Apocalipse 17, no versículo 7, do versículo 9, no versículo 15, no versículo 18, nós vemos alguns textos muito interessantes. Diz assim, ó, o anjo porém me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e 7 chifres e que leva a mulher. Aqui está o sentido e quem tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes, nos quais a mulher está assentada. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Ou seja, Deus agora dá profecia para João e ele mesmo, no próprio livro de Apocalipse, ele revela o significado da profecia. Ou seja, a profecia descreve uma meretriz montada em uma besta com 7 cabeças, e o texto bíblico ainda diz que as 7 cabeças são também 7 montes e 7 reis, dos quais 5 já caíram, segundo Apocalipse 17:10. E a partir disso, dessa chave de interpretação que a Bíblia me dá, nós podemos buscar o significado bíblico de Babilônia no tempo do fim. Ou seja, o Antigo e o Novo Testamento, eles nos dão as chaves da interpretação dos montes. Isso lá segundo Salmos 48, versículo 2, Isaías 2, versículo 2, Jeremias 17, versículo 3, Jeremias 31, versículo 23, tem muitos textos bíblicos. No guia dá bastante detalhes, então eu convido você aí a pedir esse guia, viu? Eu envio ele para você gratuitamente. Mas assim como o Egito, a Síria,
Babilônia, Média, Pérsia e Grécia, que haviam caído, o Império Romano era o monte, ou seja, a cabeça ou o rei que dominava o mundo nos dias em que João escreveu o livro de Apocalipse. Pouco antes da segunda vinda de Jesus, Roma é vista como uma meretriz montada sobre a besta escarlata e que embriaga o mundo com as suas doutrinas falsas. E ela age em conjunto com o último império e o oitavo rei. E o que a Babilônia dos dias atuais, que influência ela teria aí sobre o mundo? Segundo Apocalipse 17:2 diz que ela embebedaria os que habitam a terra com o vinho da sua devassidão. Olha aí na Bíblia. Capítulo 17, versículo 4, diz que ela daria ao mundo um cálice das abominações, das suas abominações. Ou seja, a igreja caída, ela serve um vinho de cálice adulterado, de doutrinas adulteradas. E com elas são embriagados os seus adébitos, que não percebem que estão no erro e ficam agarrados com ela, defendendo ela. Apocalipse 17, versículo 15, tem uma descrição enigmática aí dessa mulher. E diz assim: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Ou seja, na visão de Apocalipse, ele nos revela nitidamente, claramente, sem sombras nenhuma de dúvidas, de que a igreja de Roma é a mãe. Ela é a mãe de um sistema religioso que com o tempo se corrompeu. E as diversas igrejas que dela saíram são as filhas. Ou seja, que filhas são essas? Elas conservam os vícios de Babilônia. Quer ver dois focos principais que Babilônia tem, que a igreja romana tem e que as demais denominações seguem? Primeiro, domingo. As religiões ao redor do mundo, as filhas de Babilônia, as igrejas pentecostais, as igrejas chamadas aquelas que atacam Babilônia porque elas adoram outros deuses, mas também guardam o domingo. Nós vemos as filhas da grande meretriz hoje crendo na imortalidade da alma. E isso eu posso falar para você porque isso eu já ouvi. Eu já fui em muitos velórios cristãos evangélicos. E o que os pastores falam? Que o morto já está onde? No céu. Mas na palavra de Deus isso é verdade? Não, isto não é verdade. Mas quem pregou isso? Quem prega isso é Roma. Roma diz que se eu for bem bonzinho eu vou direto para o céu. E que se eu for mais ou menos eu fico no purgatório. E por isso então eu preciso rezar pelos mortos para que eles encontrem o céu. Para que eles encontrem o caminho que os leva à salvação. Mas rezar por mortos, acender velas para mortos, é doutrina bíblica? Não é doutrina bíblica. Mas as igrejas pentecostais estão indo no mesmo ritmo, estão seguindo as doutrinas de Babilônia. Por isso, Apocalipse nos adverte que teria a mãe, que é Babilônia, mas ela também tem filhas. Por qual razão Babilônia será castigada? Apocalipse 14, versículo 8 nos diz que porque ela tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E Deus faz um chamado, pede para que as pessoas se retirem dela. Sabe por quê? Lá em Apocalipse 18:4 diz Deus claramente assim: eu não quero que vocês sofram com os flagelos. Eu não quero que vocês sejam destruídos junto com o sistema religioso de Roma. Esse sistema está equivocado. É isso que o Senhor nosso Deus, através da sua palavra, está querendo falar para você. Atos 2, versículo 37 e 38, Pedro, ele apresenta aqui o que deveria fazer aquela pessoa quando entra em contato com a verdade. O que ela deveria fazer? Ele diz assim, arrependei-vos e sejam batizados para a remissão dos pecados. Queridos, Deus está condenando um sistema aqui. E eu quero ser muito carinhosa com você, muito sincera com você neste momento. Deus não está condenando você, Deus tem um chamado de amor para te fazer. E por isso Ele tem deixado essa palavra viva para que nós a preguemos. Deus convida todos ao arrependimento. Mesmo pessoas religiosas, mas que ainda não aceitaram todas as verdades ensinadas na Bíblia, elas precisam se arrepender e nascer de novo. E como é que eu nasço de novo, Janaína? Através do batismo, queridos.
A palavra do Senhor diz que quem crer e for batizado será salvo. Ah, amigo, ah, amiga que está me escutando, que está estudando comigo, Deus tem um chamado a fazer para você. Deus diz assim, ó, retirai-vos dela. Pesquise na palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Aceite a palavra de Deus como verdadeira na tua vida. E participe da maior promessa que Deus fez, que é da sua vinda, de nos levar para um lugar maravilhoso. Participe das bênçãos agora, de poder pegar esse evangelho e pregar para os outros e contar para pessoas que ainda não sabem. Deus tem um chamado especial para fazer para você. Quer você nascer de novo para Cristo Jesus? Para o reino eterno? Esse é o meu convite nesse estudo para você. Que Deus possa te abençoar grandemente, abençoar a sua família. Que a Bíblia seja realmente lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Eu gostaria de orar com você agora neste momento. Feche os teus olhos. Grandioso Deus e Pai, nós temos estudado tema após tema, capítulo após capítulo das profecias de Apocalipse. E nós temos visto que o Senhor deixou tudo muito claro, Senhor. Mas o que eu peço agora através do Teu Santo Espírito é que abra a nossa mente, que nos dê humildade para aceitar as verdades da Tua palavra. Talvez não seja fácil, Senhor, mas é necessário. É para a nossa salvação, para a salvação dos nossos filhos, para a salvação da nossa casa, para a cura das nossas dores, feridas e traumas. Esteja com cada estudioso da palavra de Deus, derramando uma bênção especial. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amanhã nós estudaremos aí a maior de todas as promessas, o tema Felizes para Sempre. E eu te aguardo no próximo estudo. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.